Você disse que a primeira coisa que a Érica fez foi sair da mesa e deixar a pessoa falando. Não foi isso que aconteceu. A presidente que acabou de assumir já saiu, já abandonou a cadeira e foi ali fazer barulho. Ela meio que mudou de posição aí em relação a Érica poder, então, presidir a comissão, sendo ela uma mulher trans. Não foi isso que eu tinha visto nos seus vídeos. Não mudei de posição, tá? Só para deixar claro. Ela agora está falando sobre a questão da misoginia, o que eu acho uma coisa, assim, a Érica nunca foi misógina, a Érica sempre defendeu as mulheres, inclusive aquele tweet que vocês propagandearam, que inclusive entraram com pedido de cassação contra a Érica por causa do tweet, ela não fala sobre mulheres. Você acha que chamar mulheres cis de imbecis... Não, ela não chamou mulheres cis, ela falou de pessoas transfóbicas. Ok, imbecis não está falando de pessoas transfóbicas. Imbecis está falando de si. Calma, Ana, você deu o tempo de fala para a Silvia, vamos deixar a Silvia responder agora, e depois você vai ter esse tempo adicional. Ok. Então, quando a Érica fez aquele tweet, ela estava falando sobre pessoas transfóbicas. Talvez a carapuça tenha servido para você, para outras pessoas que acharam que era para vocês, porque vocês estão se achando pessoas transfóbicas. Mas a Érica falou para pessoas transfóbicas. Ela não xingou mulheres como vocês propagandearam uma fake news sobre isso. Sobre a questão da política, veja, para vocês só tem um jeito, que é aumento de pena. Na verdade, isso é uma questão de segurança pública. A gente tem milhões de outros projetos para defender as mulheres, que inclusive vocês são contra. Então, por exemplo, vocês são contra que haja educação sexual nas escolas, que isso sim coíbe a questão do machismo, a questão da violência sexual para meninas e para mulheres. Vocês são contra o fim da jornada e da escala de trabalho 6x1, e a maioria das que estão na escala de trabalho 6x1 são mulheres. São as mulheres da limpeza, são as mulheres da cozinha, que não têm tempo de cuidar dos seus filhos, que não têm tempo de cuidar da família. Então, vocês são hipócritas, porque vocês dizem defender a família, mas, na verdade, quando vocês são contra que as mulheres tenham 2 dias de descanso por semana, vocês não estão defendendo a família, porque essa mulher precisa estar presente com os filhos. Então, vocês não estão defendendo as mães, vocês não estão defendendo o direito das mulheres ao descanso. Então, assim, para vocês só tem um jeito de defender as mulheres, que é aumento de pena. Nós não concordamos. Por que a gente não concorda com a proposta de vocês? Quer dizer que a gente não defende as mulheres? Então eu vou falar do mesmo jeito. Porque vocês não concordam com o fim da escala 6x1, também vocês não defendem as mulheres? Aqui a gente teria que debater, então, projeto a projeto, e não vocês ficarem agitando que a Érica é uma pessoa misógina, porque não procede. Ana? Certo. Você acha que, assim, na primeira sessão dela como presidente da comissão, a primeira atitude que ela teve foi levantar e deixar uma mulher falando sozinha, uma mulher que discordava dela. Você acha que esse tipo de pessoa vai ouvir as mulheres? Eu acho que não. Depois, você falou de transfobia, falou que a carapuça serviu. Eu, nos meus vídeos, eu não sei, né, você fica falando aí, vocês, eu não sei quem você está falando. Estou falando de mim, do meu partido. Nós somos a favor das pessoas trans lutarem pelos seus direitos, nos seus espaços, assim como as mulheres biológicas vão lutar pelos seus direitos nos seus espaços, sem um invadir o lugar do outro. O que me parece, ultimamente, é que vocês estão tentando roubar o termo mulher, vocês aí da parte identitária, roubar o termo mulher para pessoas trans, e todo o resto que envolve mulheres biológicas e mulheres trabalhadoras passam a ser pessoas cisgestas. Então, assim, uma pessoa que trata mulheres de nascença, cromossomo XX, como pessoa cisgesta, que deixa a gente falando sozinha, que fala que o cabelo de uma colega é um cabelo ressecado, que chama mulheres que discordam dela na internet de imbecis, que fala que mulheres que discordam dela podem latir, para mim, esse tipo de pessoa não representa a mulher, independente se ela for uma mulher, se ela for uma mulher trans, se ela for um homem. Esse tipo de pessoa não representa, não deveria estar presidindo a Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres. Outra coisa, você enfiou aí um assunto de escala 6x1. Nós não somos contra a redução da escala 6x1, nós somos contra a redução da escala 6x1 como ela está sendo feita. Nós precisamos discutir outros assuntos como aumento de produtividade, aumento de produtividade no geral, para que a gente possa, enfim, discutir a diminuição da jornada de trabalho.
Você falar sobre jornada de trabalho, falar que a gente é contra a mulher, você mostra que você realmente não sabe quais são as pautas que o partido defende. E, inclusive, nesse ponto que você fala aí sobre vocês no geral. Agora, uma pergunta que eu deixo para você. Você falou assim, não, a gente não votou no seu projeto, Por que vocês não votaram no projeto que aumenta a pena para estuprador e feminicida? Se vocês são a favor disso, porque se vocês são contra e vocês realmente se importam com a segurança das mulheres, vocês deveriam ter votado a favor. Por que não devemos aumentar a pena para estuprador e assassino de mulher? Pode responder, Silvia. Não, são várias coisas que ela colocou. Primeiro que a Érica não... a primeira atitude da Érica como presidente da comissão não foi levantar e deixar uma mulher falando sozinha. Já tinha terminado as votações da comissão e estava no tempo de liderança. Então, ela já tinha feito toda a reunião. Então, ela levantou então pode. Momento. Aí a gente pode levantar e deixar uma mulher falando sozinha. Que atitude de presidente, hein? Não, veja bem. Na primeira reunião... toda a reunião. Ela já tinha aprovado todos os projetos, todos os requerimentos. Então, assim... Então justifica. Você falou uma coisa que não procede. Você falou assim, você está se apegando... Ok, a primeira atitude dela na primeira sessão... Olha, eu não interrompi ela. Olha, vamos deixar a Silvia falar agora. Ana, mais uma vez você está interrompendo ela, por favor. Depois você faz a sua colocação. Então, veja bem, ela... sobre a questão de roubar o protagonismo das mulheres. Veja, a Érica é uma mulher. Então, quer dizer que a Célia Chacriabá, que é uma mulher indígena, ia roubar o protagonismo das mulheres que não são indígenas? Se tiver uma mulher negra, está roubando o protagonismo. O que é uma mulher? Fala para mim o que é uma mulher. Uma mulher é, acima de tudo, uma pessoa que se sente como mulher, que tem consciência de mulher, que sofre os dramas de ser mulher na nossa sociedade. Você consegue definir uma mulher? Você consegue definir uma mulher para mim sem usar a palavra mulher, sem fazer uma referência circular? Porque eu não posso falar, por exemplo, te perguntar o que é um carro, você falar para mim que é um carro, é alguém que se sente um carro, é algo que parece com um carro. Defina a palavra mulher para mim, sem falar a palavra mulher. Então, só por aí vê que você não entende o que é o ser humano, porque o ser humano não se compara a um carro, né? Um carro é um objeto, né, inanimado. É um objeto inanimado. Não, Silvia, você é inteligente, você é professora, você é vereadora, você entendeu o que eu quis dizer, por favor. Você entendeu o que eu quis dizer. Os seres humanos, entendeu que a comparação é essa, né? Os seres humanos, eles são muito mais do que a biologia simplificada que vocês dizem que é só o cromossomo. Entendi. Sabe por quê? Porque nem isso vocês conseguem dar conta. Tem mais de 40 variações de combinações entre genética, hormônios, anatomia, e vocês não dão conta de explicar isso, porque a cabeça de vocês é limitada. Vocês pararam no tempo, vocês têm que avançar, vocês estão lá na Idade Média. Então, assim, vão pesquisem os avanços da ciência, para vocês poderem falar com propriedade, porque vocês não estão conseguindo sustentar os argumentos. E por último, o que é mulher? Olha, como a gente já está se encaminhando aqui para o final, e vocês estão falando bastante assim de estudos, se meu amigo Vilela me permite, claro. Acho importante porque nós temos muitas mulheres acompanhando também, a gente falar de dados, que o direito da mulher ao voto, por exemplo, ele só começou em 1932, assim como o direito de trabalhar em 1962. Sem autorização do marido, porque até então ela precisava. Direito à educação e acesso à universidade em 1887, que foi representado por Rita Lobato Velho Lopes. Ela foi considerada uma revolucionária na época. A proteção contra a violência doméstica foi com a Lei Maria da Penha, sancionada em 2006. A gente vive um cenário hoje onde as mulheres ainda ganham no mínimo 20% abaixo do salário dos homens. E acho que um dado muito importante que deve ser levantado é que as mulheres, elas muitas vezes elas são dispensadas se elas estão em faixa etária de engravidar, de partirem para a maternidade, porque mais da metade são dispensadas, Vilela, com a criança antes de completar 2 anos. E quando isso acontece, elas não são reiteradas ao mercado de trabalho. Então, eu acho que a avaliação, quando a gente fala de mulher, é muito importante a gente ter esses dados na mão, e aí fica a reflexão para vocês. Independente se é uma mulher cis, se é uma mulher trans, na opinião de vocês, a Erika Hilton, ela estaria
em condições de avaliar isso para poder presidir a Câmara? Quem começa? Posso falar? Pode falar. Voltando à fala da Silvia, ela começou dizendo que a biologia é uma parte muito pequena. Essa parte eu discordo totalmente, porque assim, então eu posso me identificar como uma pessoa negra e me beneficiar de cotas em faculdade federal? Por que a biologia é uma coisa pequena quando se trata de mulher, mas quando se trata de outras pautas que vocês defendem, aí sim é uma coisa grande, é uma coisa central? Outra coisa, como que uma pessoa, novamente, repito, uma pessoa que nunca passou por isso, ok, entendo que você discorda desse ponto, mas assim, a pessoa nunca passou por um período menstrual, ela nunca teve uma cólica menstrual, ela não sabe o que é ser uma mulher, ela sabe o que é ser uma mulher trans. Eu não sei o que é ser uma mulher trans, ela não sabe o que é ser uma mulher cis. Como que uma pessoa dessa consegue discutir assuntos e se colocar no lugar de uma pessoa para discutir assuntos sobre violência obstétrica, pobreza menstrual, saúde reprodutiva, combate à mortalidade materna, uma pessoa que sequer respeita as mulheres. A Fernanda citou aí uma série de estudos mostrando quantas mulheres foram negligenciadas ao longo da história. E eu estou aqui para falar sobre a defesa das mulheres de verdade. Eu entendo que as pessoas trans têm os seus problemas, têm as suas dificuldades, jamais vou me colocar no lugar de fala de tentar entender o que se passa ou o que ela sofre. Eu espero que o contrário também seja verdadeiro. Posso comentar? Por favor, Silvia. Veja, nem todas as mulheres menstruam, nem todas as mulheres têm filhos biológicos, nem todas as mulheres têm útero, nem todas as mulheres têm mamas, e nem por isso elas deixam de ser mulher. As mulheres têm uma gama muito grande de vivências. Você está resumindo, né, as mulheres a uma máquina reprodutiva. Nós não somos você até agora não me definiu o que é uma mulher. Até o momento você não me definiu o que é uma mulher. Mulheres não são resumidas só aos órgãos reprodutivos. Nós somos muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Então, vejam bem, uma mulher que não tem filhos ou que tem filhos adotivos, que não são filhos biológicos, como vocês gostam de se apegar à biologia, não tem filhos biológicos, ela não sabe o que é defender os seus filhos, ela não sabe o que é ser mãe, ela sabe o que é ser mãe, mesmo aqueles filhos não saindo do seu ventre. Então, assim, a questão resumida, só a biologia, ela não explica a nossa sociedade nos dias de hoje. Ela não explica por que tem pessoas que nascem com um sexo biológico e que não se sentem inteiras naquele sexo. Elas precisam transicionar e elas transicionam. E a Érica foi uma pessoa que transicionou e que é uma mulher trans, mas ela não deixa de ser mulher porque ela é uma mulher trans. E ela sente, sim, por ela ser mulher, ela é assediada, por ela ser mulher, a fala dela é desvalorizada, desculpa, por ela ser mulher. Ela sofre... Ela tem 26 projetos, ela tem 26 projetos. Tá bom, você está dizendo para defender as mulheres. Eu não estou dizendo que a Érica Hilton não sofre. Ela sofre, sim, todas as dores de uma mulher trans. Mas ela não sofre todas as dores de uma mulher, ponto. Porque esse negócio de mulher cis também não quero. Mulher é mulher sem sufixo. Eu sou mulher. Eu não preciso de um sufixo para definir o que eu sou. Entendeu? Você é uma mulher jovem, branca e que não tem filhos, por exemplo. Meninas, eu quero agradecer. A gente está se encaminhando aqui. A gente está se encaminhando para o final. E ela passa no urologista. A gente está se encaminhando aqui para o final, então eu queria agradecer demais a presença de vocês duas e pedir para que vocês deixem aí o canal de vocês, a rede social, por favor. Começar pela Ana. Pessoal, eu faturei cerca de R$25 mil ou um pouquinho mais de $4 mil. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.